E se eu dissesse que há uma palavra no hebraico capaz de deslocar toda a nossa visão sobre a figura central do Éden? Não estou falando de uma curiosidade filológica para poucos. Falo de uma chave que abre a porta para entender quem realmente entrou na história humana naquele jardim perfeito. O termo é Nachash, e o que o texto hebraico revela sobre ele vai muito além da imagem comum de uma cobra falante. Gênesis 3:1-7 conta a cena com economia e precisão. Uma criatura se aproxima, faz perguntas, introduz dúvida, distorce a palavra de Deus e leva Adão e Eva a escolherem por si. Mas se prestarmos atenção, várias incongruências saltam aos olhos. Por que Eva não reage com o horror ao ouvir uma cobra falar? Por que a narrativa qualifica essa criatura como mais astuta que todos os animais? Por que o próprio texto parece tratá-la com uma agência moral que ultrapassa a simples ação de um réptil? Estas perguntas nos conduzem direto ao hebraico. O que significa realmente Nachash e que implicações teológicas essa palavra carrega? Antes de mais nada, vamos reconstituir a cena narrativa. Em Gênesis 3:1-7, há poucos elementos, mas eles são carregados de sentido. O diálogo inicia-se com uma pergunta aparentemente inocente. Deus disse mesmo. Segue-se uma promessa contra a palavra divina. Não morrereis. E uma oferta sedutora de autonomia e conhecimento. Serão como deuses. A serpente articula dúvida. Distorce Deus. Aponta para fruto que cumpre desideratos humanos. Eva come. Adão come. A comunhão que havia sido inaugurada na criação é ferida. O narrador acrescenta pequenas notas narrativas que nos fazem levantar a sobrancelha. Eva conversou, ponderou, observou o fruto. Adão estava ao alcance da tentação. E o verbo que descreve a ação da serpente, bem como a descrição de sua natureza, exige que olhemos para o termo hebraico que o designa, Nachash, Nahash. Se esta cena fosse apenas um conto sobre a curiosidade humana diante do proibido, poderíamos fechar o livro. Mas Gênesis 3 não é apenas uma fábula moral. É uma narrativa etiológica e teológica. Ela quer explicar a origem do mal, a ruptura da relação com Deus e o início de uma história que terá desdobramentos cósmicos. Por isso, o nome dado à criatura e o campo semântico que o envolve importa. Vamos então investigar com cuidado. No hebraico bíblico, Nachash aparece primariamente como substantivo. A forma mais direta e frequente do texto designa serpente. A Septuaginta traduz esse substantivo por ophis, o termo grego comum para cobra. A Vulgata Latina usa serpens. Esses correspondentes clássicos mostram que, desde cedo, a tradição textual entendeu a palavra hebraica como um animal do tipo serpente. Essa é a leitura mais direta e quase universal nas traduções, mas não é a única leitura possível. A mesma raiz consonantal, ish, tem também um campo verbal que, em diversos contextos do hebraico e em tradições lexicais, se relaciona com práticas de adivinhação ou encanto. A ideia de encantar, pronunciar encantamentos, praticar a feitiçaria. Alguns léxicos apontam que o verbo nachash pode significar consultar feitiços, indagar os oráculos ou enfeitiçar. A proximidade entre o substantivo serpente e o verbo encantar abre uma porta hermenêutica. A figura que aparece em Gênesis não é apenas um réptil que fala, mas alguém ou algo que exerce influência persuasiva. Uma agência que seduz pelo uso de palavras e ilusões. Há ainda uma camada interpretativa que floresceu ao longo da história cristã e judaica. A leitura que vê na serpente um ser resplandecente ou glorioso, um ser cuja aparência não inspira imediatamente temor. Essa leitura não se baseia em um derivado etimológico incontestável de Nachash, mas em uma leitura tipológica que liga a figura do Éden a outras imagens bíblicas de seres celestiais caídos. Imagens que, mais adiante na Escritura, são descritas com termos de brilho e esplendor. É importante frisar:
Essa leitura é tradicional e plausível dentro de uma perspectiva teológica, mas não pode ser apresentada como equivalência lexical definitiva. É uma interpretação que combina liturgia, tradição patrística e leitura teológica intertextual. Por isso, quando examinamos o termo Nachash, devemos manter 3 pistas em mente. Primeiro, a leitura direta e lexical como serpente é a mais evidente e é a que as traduções Véteres imprimiram. Segundo, existe uma raiz verbal relacionada a encantar ou praticar adivinhação, o que ressalta a dimensão de persuasão e engano. Terceiro, há uma tradição interpretativa, sobretudo patrística e parasítica em textos intertestamentários e rabínicos, que associa a figura a uma criatura dotada de caráter angélico ou resplandecente, o que explicaria a capacidade de falar e de seduzir sem despertar de imediato horror. Essas opções não são mutuamente excludentes, e a própria narrativa bíblica convive com essa ambiguidade. Observemos a palavra que qualifica a criatura. Arum, Arviem, tradicionalmente traduzida por astuto, sagaz, ardiloso. A escolha desse adjetivo não é neutra. No contexto da narrativa, chamar algo de Arum evoca a ideia de sagacidade moral, de esperteza que manipula a percepção alheia. A própria raiz de Arum aponta para uma habilidade de dissimular, a esperteza que torna possível o engano. Assim, a serpente, Nachash, é descrita como agente inteligente, capaz de argumentação, de articular dúvidas e de prometer um ideal humano, conhecimento e autonomia. Voltando ao detalhe que já mencionamos, por que Eva parece dialogar normalmente com essa criatura? Uma possibilidade é literária. O narrador quer colocar a humanidade como interlocutora da tentação, para que a escolha moral seja real e plena. Outra possibilidade, que dialoga com a leitura tradicional, é que a criatura exibia uma aparência que não evocava medo, não um réptil horrendo, mas um ser dotado de uma aparência enganadora. Nessa hipótese, a identificação com um inimigo cósmico que se disfarça, à semelhança do que Paulo dirá muito mais tarde em 2 Coríntios 11:14, Satanás se disfarça de anjo de luz, encontra um precedente narrativo coerente. O enganador que entra no jardim não se impõe pela violência, mas pela sedução. Outra pista textual precisa ser considerada. O narrador bíblico situa a serpente entre os animais do campo e sublinha que foi mais astuta que todos eles. A apresentação inicial a inclui no mundo criado. O clímax da cena, porém, desvela que essa criatura não atua como os demais animais. A ambivalência é programática. Ao olhar para o termo Nachash e para seu uso no texto, percebemos que Gênesis trabalha com camadas. A figura pode ser lida como animal no sentido literal. Pode ser lida como representação de práticas de encantamento e engano. Pode ser lida como um agente maligno, que opera por trás do símbolo animal. Ao estudarmos os léxicos hebraicos, encontramos comentários que merecem atenção. Dicionários e léxicos tradicionais apontam que Nahash é o termo comum para serpente, mas registram também o verbo com valor ritual ou divinatório. Alguns estudiosos, ao buscar paralelos no Antigo Oriente Próximo, notam que imagens de serpentes aparecem em muitos mitos e cultos como sinais de sabedoria, fertilidade ou subterfúgio. O que não significa que o texto hebraico esteja apropriando automaticamente esses significados pagãos, mas indica que a figura da serpente vem carregada de simbolismo cultural que o autor bíblico pode estar, conscientemente ou não, capitalizando ou reinterpretando. É por isso que a exegese cuidadosa exige um duplo movimento. Primeiro, ler o texto dentro de sua gramática e estrutura literária. Segundo, situá-lo na história das tradições e leituras posteriores que a própria escritura e a comunidade interpretativa virão a construir. Quando fazemos isso, 3 efeitos se destacam. O primeiro é hermenêutico.
A ambivalência léxica amplia a densidade do personagem, atribuindo-lhe tanto uma presença natural quanto uma função teológica, um vetor do mal que não precisa se anunciar como tal. O segundo é narrativo. A esperteza da criatura sublinha a maneira como o engano opera, por meio da dúvida, da distorção e da promessa. O terceiro é teológico. Se a figura do Nachash abre espaço para a ação de um inimigo cósmico, então a queda não é apenas um fracasso humano, mas o início de uma batalha que terá implicações cósmicas. Algumas tradições antigas viram nessa ambivalência uma confirmação de que mais estava em jogo do que uma simples transgressão. Midrashim e Targumim, posteriores, chegam a identificar a serpente com um agente celeste ou com o Satã personificado. Entre os cristãos, os pais da igreja frequentemente leram Gênesis 3 como uma cena em que Satanás entra no jardim e age por meio da serpente. Tais leituras se tornaram parte do tecido interpretativo que liga Gênesis a passagens posteriores, como Ezequiel 28 e Apocalipse 12. Textos que, embora pertençam a contextos distantes e a gêneros literários distintos, criam um arco temático em torno da ideia de um poder rebelde que cai da glória e passa a perseguir a humanidade. Mas antes de seguirmos por esse caminho intertextual, precisamos permanecer disciplinados. Gênesis não nomeia explicitamente Satanás. Ela descreve a ação de uma criatura que seduz. A identificação posterior, seja em Ezequiel, seja em Apocalipse, é interpretação teológica, e não uma explicitação do próprio relato de Gênesis. É aqui que o cuidado hermenêutico é crucial. Devemos distinguir entre o que o texto original afirma e o que a tradição, ao longo dos séculos, concluiu a partir dele. Essa distinção não enfraquece a leitura tradicional. Ao contrário, a fortalece porque a coloca em diálogo com a Escritura inteira, mostrando como a Bíblia, em sua progressão narrativa, vai tornando explícitas realidades que no início aparecem veladas. Vamos agora olhar com mais detalhe para as implicações semânticas de cada opção de tradução de Nachash, uma por uma, sempre lembrando que a exegese responsável vai apresentar alternativas e avaliar evidências. Se Nachash for lido primariamente como serpente no sentido literal, então o texto nos apresenta um animal dotado de fala, um artifício literário com função teológica. O animal se torna veículo para a tentação. A história evidencia a vulnerabilidade humana diante do discurso sedutor. Essa leitura concentra o impacto moral da narrativa. A profundidade da queda está na disposição humana de acreditar em algo que contradiz a palavra de Deus. A serpente, nessa leitura, opera como símbolo do poder de sedução que os seres criados podem exercer quando a ordem criada é subvertida. Se, por outro lado, damos peso à raiz verbal, que remete a ideias de encantamento e adivinhação, então a figura do Nachash sugere não apenas um animal, mas uma prática que corrompe, o saber obtido por caminhos proibidos, a promessa de autonomia através de meios ilícitos. Aqui o foco muda. A tentação se manifesta como uma oferta de conhecimento, obtido por artifícios que subvertem a confiança em Deus. A serpente é, assim, a personificação da sedução epistemológica. Ela promete um saber que não passa pelo relacionamento com o Criador. Por fim, se acolhemos a tradição que vê na serpente um ser com aparência enganadora, possivelmente um agente angelical ou celestial em declínio, então a cena do Éden se transforma em um ato de intrusão cósmica. Um inimigo que antes habitava nas esferas superiores, desce ou age de dentro do mundo de criação. E com astúcia, engana. Essa leitura encontra eco em textos posteriores que falam de um anátema cósmico e de um conflito entre o Criador e um poder rebelde. Novamente friso. Esta é uma leitura plausível, tradicional e teologicamente significativa, mas é interpretativa, não uma tradução lexical incontestável. Ao considerar essas leituras,
É útil também lembrar o papel do narrador em Gênesis. A narrativa primeva é teológica e etiológica. Ela explica, aponta causas e, sobretudo, forma a identidade do povo de Deus perante a história. A escolha das palavras é intencional. Mais astuta, a pergunta que abre espaço para a dúvida, a menção da proibição clara feita por Deus, todos esses elementos funcionam em conjunto para mostrar que aquilo que começou como uma conversa tornou-se julgamento. A serpente atua como catalisador. A palavra Nachash, em sua ambivalência, é um instrumento narrativo que permite que a história fale em vários níveis, natural, moral e cósmico, ao mesmo tempo. Aqui convém trazer outra observação. A própria reação divina ao ocorrido, mais adiante no capítulo, mostra que a narrativa lê a ação da serpente como algo que ultrapassa a mera atuação de um animal. Gênesis 3, 14 e 15 contém a resposta de Deus que amaldiçoa a criatura e anuncia inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Esse discurso jurídico-poético atribui ao episódio uma dimensão moral e profética. A forma como a maldição é formulada, a serpente rastejará sobre o ventre. Inimigos serão postos entre as linhagens, haverá conflito contínuo. Sugere que a figura possui um papel simbólico mais amplo do que o de um simples réptil. O que isso significa para a identidade do Nachash? Significa que, mesmo que o termo seja traduzido habitualmente como serpente, o texto opera com carga simbólica que aponta para um inimigo que continuará agindo na história humana. A partir desse ponto, a narrativa bíblica abre-se para leituras intertextuais. Outros textos bíblicos, em contextos bem distintos, ligarão essa figura ao poder do mal que atua contra a humanidade e contra Deus. Quando olharmos para Ezequiel 28, veremos imagens que alguns intérpretes ligam à queda de um ser excelso. Quando chegarmos a Apocalipse 12, encontraremos a designação explícita, a antiga serpente, aplicada ao diabo. E Paulo, em sua teologia pastoral, adverte que o enganador muitas vezes se apresenta como anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14, usando a aparência para seduzir. Essas conexões serão centrais para a nossa compreensão de como a figura do Nachash transcende o simbólico e se integra numa narrativa de batalha cósmica. Mas já estamos diante de um ponto decisivo da nossa investigação. Até que ponto o texto hebraico, por si só, nos permite afirmar que o Nachash é Satanás? A resposta honesta dos estudiosos é: ele sugere possibilidades, abre janelas, aponta para alinhamentos teológicos que a própria Escritura, mais adiante, torna mais explícitos. Mas Gênesis 3 não o diz com palavras modernas e sistemáticas. O texto trabalha com símbolo e narrativa. Por isso, a tarefa exegética é dupla: extrair o sentido imediato do relato e observar como a tradição canônica mais ampla interpreta e amplia esse sentido. Antes de avançarmos para a teia intertextual, Ezequiel, Isaías com cautela, Apocalipse, as advertências paulinas, precisamos aprofundar um pouco mais a análise lexical, pois é aqui que muitos debates surgem. Alguns comentaristas modernos, ao estudarem a raiz de Nachash, oferecem leitura que diferencia a forma substantival da verbal. Explicam que, enquanto o substantivo designa o animal, o verbo descreve uma técnica de sedução ou prática ritual. Eles lembram ainda que em outras partes da Bíblia, a raiz aparece com sentido de consultar ou praticar encantamento. Por exemplo, num sentido técnico, no contexto das práticas divinatórias. O que reforça a interpretação de que a ação da serpente envolve manipulação discursiva, um modo de operar de quem faz profissão do engano. Além disso, há leituras que consideram a forma do texto como intencionalmente ambígua para permitir múltiplas camadas de sentido. Uma história que pode ser vista como microcosmo do pecado humano e, simultaneamente, como início de uma narrativa que culminará na promessa de redenção.
Essa última dimensão aparece quando o texto introduz, no julgamento, uma palavra que os cristãos chamam de proto-evangelho, a promessa de que a descendência da mulher contrariará a descendência da serpente. Essa promessa já implica reviravolta redentora, mas falaremos disso com mais detalhe adiante, quando passarmos do exame lexical para a leitura do juízo e da promessa. Por ora, o que deve ficar claro é que o termo Nachash, embora aparentemente simples, oferece um leque semântico que complica e enriquece a leitura. A tradução serpente é verdadeira, mas insuficiente para abarcar todas as implicações do texto. A dimensão verbal, a habilidade de encantar, de enganar por palavras, e a tradição que associa a figura a um agente celestial em queda, acrescentam camadas que fazem do episódio do Éden muito mais do que uma simples transgressão que ocorreu num jardim. E aqui eu os convido a uma pergunta que nos levará adiante. Se o hebraico permite essa gama de leituras, se a narrativa coloca a serpente como um agente persuasivo e não simplesmente como um animal, então, o que a escritura posterior faz com essa figura? Como Ezequiel e Apocalipse contribuirão para transformar a imagem do Nachash em um personagem com rosto cósmico? E ainda mais perturbador, que implicações isso tem para a nossa compreensão da luta espiritual e da promessa de redenção que começará a ser articulada já em Gênesis 3, 14 e 15? Antes de responder a essas perguntas, peço um favor rápido. Se esta investigação está tocando algo em você, se a ideia de que uma única palavra hebraica pode abrir novas leituras do Éden despertou sua curiosidade, curta este vídeo e deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Isso nos ajuda a saber quem caminha conosco nestas explorações bíblicas. Retomando, a chave que é Nachash nos impele a olhar para a tradição textual posterior. Quando documentos como Ezequiel 28 falam de um querubim ungido no Éden que cai por causa de sua soberba, alguns intérpretes conectam essa linguagem à figura que seduziu no jardim. Quando Apocalipse 12 descreve um dragão que envolve a história humana, com seu ódio contra a mulher e seus descendentes, a tradição cristã vê uma linha que liga a serpente primordial ao inimigo final. E Paulo, em suas cartas, oferece instruções práticas sobre como identificar a astúcia do enganador. Ele não se apresenta sempre com garras abertas, mas frequentemente como luz. Ele seduz com meias-verdades. Essas leituras não são meras especulações. São tentativas de fazer a Escritura ler a si mesma, de perceber nos primeiros capítulos de Gênesis o prenúncio de uma história de queda e redenção que culminará em Cristo. No entanto, permanecem tensões hermenêuticas que não podemos ignorar. A distância de gênero literário e de contexto histórico entre Gênesis e textos como Ezequiel ou Apocalipse exige moderação interpretativa. Não podemos extrair de Gênesis uma descrição detalhada da condição angélica pré-queda. Podemos, sim, detectar na narrativa primordial os sinais de que algo entrou na criação que não deveria estar ali. A interpretação que leva Nachash a ser identificada como Satanás é, portanto, tanto leitura da tradição quanto leitura teológica coerente com o conjunto canônico. É uma hipótese robusta, mas não uma tradução que se imponha apenas pelo léxico. Com isso em mente, a nossa próxima etapa, a que vamos abordar em seguida, será olhar para Ezequiel 28 e Apocalipse 12 com os óculos que o texto hebraico nos fornece. Vamos examinar o que esses textos acrescentam à identificação da serpente como um inimigo cósmico, e depois retornaremos a Gênesis para analisar o juízo e a famosa promessa que, por séculos, os leitores cristãos intitularam Proto-Evangelho. Gênesis 3, 14 e 15. Nesse momento, veremos como a tipologia Adão, Cristo e as cartas paulinas lançarão nova luz sobre o significado teológico daquela cena no jardim. Mas antes de seguirmos, é fundamental que nos detenhamos mais um pouco na natureza do engano que a serpente usa. Não é apenas uma questão de contradizer uma ordem,
É uma técnica discursiva que explora o desejo humano de autonomia e conhecimento. A serpente traz para o diálogo 3 movimentos: relativização da palavra divina, é verdade que Deus disse, negação das consequências, não morrereis, e promessa de status, serão como deuses. Essa tríade é, até hoje, a receita do enganador: minar a confiança na palavra de Deus, negar os riscos e prometer formas de realização humana sem Deus. Entender a semântica de Nachash, então, não é só exercício histórico, é necessidade pastoral. Saber como o inimigo opera é ferramenta para a vigilância. Ao encerrarmos este primeiro bloco da nossa investigação, já podemos formular uma síntese provisória. O texto hebraico de Gênesis aponta para uma figura que é ao mesmo tempo animal e símbolo, que exerce sedução por meio da palavra, que é qualificada por uma astúcia peculiar, e que, em última instância, abre caminho para um conflito que a própria Escritura irá desenrolar ao longo do cânon. O mistério da serpente, portanto, não se resolve apenas na filologia. Ele pede que sigamos a trilha que vai de Gênesis à palavra completa de Deus, e que, ao fazê-lo, reconheçamos tanto a limitação do que o texto inicial declara quanto a riqueza do que a tradição bíblica revela. A próxima etapa é delicada e decisiva. Comparar as imagens de poder e queda em Ezequiel 28 com a narrativa do Éden. Avaliar com cuidado Apocalipse 12 como leitura final do drama, e então voltar ao próprio texto de Gênesis para esmiuçar a maldição e a promessa. Ao fazermos isso, teremos de manter 3 cuidados hermenêuticos. Não impor a Gênesis categorias que pertencem exclusivamente ao pensamento apocalíptico. Distinguir entre tipologia e identidade histórica. E sustentar sempre as alternativas interpretativas com a humildade criteriosa que o texto exige. Seguiremos adiante então com esses critérios firmes. E com a convicção de que o trabalho exegético honesto é também pastoral. Desvelar o mistério para que possamos enfrentar o engano com a verdade. Vestir a armadura que nos protege e viver na esperança da promessa que foi plantada logo no começo da história humana. Quando viramos os olhos para Ezequiel 28, precisamos antes recalibrar nossos óculos exegéticos. O profeta fala numa situação muito concreta, uma acusação contra o rei de Tiro, e usa uma linguagem poética, cheia de imagens cultuais e cosmológicas. Ainda assim, o texto contém elementos que, historicamente, leitores judeus e cristãos tomaram como sombra de algo maior. A ideia de um ser exaltado que, por soberba, foi deposto. E é nesse ponto que a imaginação teológica encontra afinidade com a figura que apareceu no jardim. Ezequiel descreve alguém colocado no Éden, adornado de pedras preciosas, ungido como querubim. O cenário evoca esplendor e proximidade com o sagrado. À medida que a leitura se desenvolve, surge a acusação de orgulho e corrupção que conduz à queda. Para muitos intérpretes, esse conjunto de imagens oferece um paralelo simbólico com a narrativa de Gênesis. Aquilo que era belo e próximo a Deus se corrompeu por excesso de si. Ainda assim, repetimos a cautela. Ezequiel dirige-se a um monarca concreto e a linguagem, embora carregada de simbolismo celestial, tem aplicação imediata na esfera humana. Dito isso, a tradição que conecta a linguagem de Ezequiel à história de um querubim caído acrescenta uma camada interpretativa coerente ao arco bíblico que vai do Éden ao julgamento final. Quando avançamos até o livro do Apocalipse, a identificação ganha outra tonalidade. João, escrevendo na linguagem apocalíptica, aponta explicitamente para a antiga serpente como o inimigo que persegue a mulher e que é lançado fora do céu. Apocalipse 12. Ali, a serpente não é mais uma figura ambígua do mundo criado. Ela é parte do drama cósmico, antagonista que trava guerra contra a posteridade da mulher. Apocalipse toma a imagem primeva e a articula numa narrativa escatológica em que o inimigo é derrotado, temporariamente vencido e, finalmente, condenado.
A conexão entre a serpente do Éden e o dragão apocalíptico é uma das formas pelas quais o cânon, ao se desenrolar, lê a si mesmo. Aquilo que no início aparece velado recebe depois maior explicitação. Entre esses dois pontos, o desbocamento poético de Ezequiel e a visão apocalíptica de João, situam-se as advertências pastorais de Paulo, quando ele diz que o enganador muitas vezes se apresenta como anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Ele não está apenas fazendo uma observação retórica. Ele está detectando uma estratégia que ecoa a tática do Nachash no Éden. A sedução não costuma assaltar com violência. Ela seduz com parecer bom, com promessas que soam plausíveis. Paulo também adverte contra falsos ensinamentos que corrompem a fé, mostrando que o problema da distorção não é novo. Tem raízes no princípio da história. Juntando esses fios, chegamos a uma posição equilibrada. O texto hebraico de Gênesis, por meio do termo Nachash e pelos elementos narrativos que o cercam, abre para leituras que o ligam a um inimigo cósmico. Ezequiel e Apocalipse, cada um à sua maneira, oferecem imagens e nomes que tornam essa conexão mais explícita. Paulo fornece a sensibilidade pastoral para identificar como o enganador opera. Mas, reitero, a ligação entre Nachash e Satanás é uma leitura teológica que, embora historicamente robusta e canonicamente apoiada, deve ser apresentada com a humildade de reconhecer opções hermenêuticas. Dito isso, voltemos ao texto de Gênesis e concentremo-nos agora no que muitas gerações de leitores chamaram de proto-evangelho. Gênesis 3, 14 e 15. A sequência do juízo, logo após a queda, não é apenas penal, é profética. Deus fala à serpente, declara consequências e, na mesma hora, escreve uma promessa. A maldição que determina a forma de locomoção, o antagonismo entre descendências e a linguagem metafórica da cabeça e do calcanhar trazem à narrativa a atenção de uma história que continuará. Ler Gênesis 3, 14 e 15 exige que nos detenhamos nas imagens. A serpente é relegada a rastejar sobre o ventre, e o pó da terra é remetido como seu alimento. Imagens que soam como humilhação e degradação. Mas a frase que segue, sobre inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, introduz a categoria de conflito intergeracional. A expressão hebraica em que se fala de espancar ou esmagar a cabeça por parte do descendente da mulher, enquanto o descendente da serpente ferirá o calcanhar, traz uma metáfora militar. Ferir a cabeça é aniquilar o poder. Ferir o calcanhar é causar dor, mas não vitória final. Essa oposição cabeçal, calcâneo, tem sido tradicionalmente lida cristologicamente. O Messias destruirá o poder do inimigo, embora sofra e seja ferido no processo. É importante, porém, analisar o vocabulário com acuidade. O verbo hebraico traduzido por esmagar, ou esmagará, e o que aparece para ferirá, possuem nuances que não necessariamente descrevem modos de violência idênticos. A imagem sugere um conflito no qual o inimigo produz dano, mas a derrota final virá por meio de uma ação decisiva. Teologicamente, os cristãos viram nisso a promessa de que, pela obra do Filho, o domínio do mal seria quebrado. Mas os estudiosos também nos lembram que no texto original, a profecia tem aplicação imediata na narrativa. Resultado da interação no Éden é que há uma hostilidade permanente entre humanidade e aquilo que enganou. A leitura messiânica amplia essa promessa, apontando para a culminação histórica dessa hostilidade. Ao cruzar essa promessa com o Novo Testamento, encontramos uma articulação teológica consistente. Romanos 5 apresenta Adão como figura cuja desobediência trouxe morte e pecado ao mundo. Paulo contrapõe a ação de um Adão com a ação de outro, Cristo, mostrando como o dom gratuito de justificação e vida em Cristo reverte, em termos salvificamente decisivos, as consequências inauguradas por Adão. Em Colossenses 2, a linguagem é direta ao afirmar que Cristo despojou os poderes
e triunfou sobre eles na cruz. Uma fórmula que ressoa com a ideia de que o corpo do Messias foi palco da derrota do mal que tinha entrado na história. 1 Coríntios 15 amarra esse argumento de modo escatológico e corporal. A ressurreição é o ato final que corrige e restaura aquilo que a queda deturpou. No fim, a vitória sobre a morte e o inimigo se torna manifesto. Essas passagens não apenas interpretam simbolicamente o que foi dito em Gênesis, elas mostram como, ao longo da Escritura, a promessa plantada no início da história recebeu sua explicação e realização em eventos concretos da história de Jesus. A cruz, então, não é apenas um meio de expiar pecados individuais. É o palco onde a guerra cósmica que começou no Éden é decisivamente afrontada. A linguagem bíblica não promete que a derrota do inimigo foi imediata e completa no primeiro século. Antes, desenha uma história de vitória realizada e simultaneamente aplicada, uma vitória cuja consumação se dará na parousia. Por isso falamos de Cristo como aquele que esmaga a cabeça da serpente, mesmo reconhecendo que, até a consumação, o mal ainda fere o povo de Deus. Retomando a narrativa de Gênesis, precisamos também considerar as consequências imediatas da queda para a criação inteira. A maldição que recai sobre Adão e Eva inclui a alteração das relações laborais, sexuadas e biológicas. O trabalho se torna árduo, o parto doloroso, a existência mortal. A expulsão do Éden e a colocação dos querubins com espada flamejante simbolizam a perda de acesso ao jardim da vida, um gesto que tem consequências existenciais para a condição humana. Paulo, ao falar de toda a criação gemendo e esperando a redenção, Romanos 8, ecoa a visão de que a ruptura no Éden é mais que um problema moral. É uma catástrofe cósmica que impacta as estruturas da criação. Esse quadro nos coloca diante de uma realidade pastoral pungente. Viver num mundo quebrado significa enfrentar o engano nas suas muitas roupagens, suportar dor e labuta, lidar com relações marcadas por queda. Mas a teologia bíblica também responde com esperança. A promessa em Gênesis e sua realização em Cristo indicam que a história caminha para um fechamento em que a restauração será plena. Apocalipse 21, 22, com imagens de nova criação, de ausência de choro e de morte, realiza escatologicamente aquilo que começou como palavra de promessa. A batalha continua até ao fim, mas o fim é uma cidade onde a presença de Deus supre a condição que a queda introduziu. E o que significa isso para nós hoje, em termos práticos? Se a serpente do Éden operou por sedução e distorção, então devemos aprender a identificar as táticas que ainda hoje são empregadas. Podemos sumarizar algumas dessas estratégias, de modo que elas fiquem claras para a vida cotidiana dos fiéis. Primeiro, o enganador trabalha com dúvida. Questionar a palavra, insinuar que a ordem divina é injusta, ou que Deus retém algo bom por capricho. Esse movimento encontra eco no diálogo inicial do Éden, a pergunta que relativiza a fala divina. Em termos práticos, a resposta cristã é cultivar a familiaridade com as Escrituras, de modo que a palavra se torne critério, e não apenas objeto de curiosidade. Segundo, ele usa meias-verdades e distorções, oferecer princípios que têm um fundo de verdade, mas apresentam conclusões dissimuladas, por exemplo, a busca por autonomia como se fosse plenitude. A antídoto é a comunidade interpretativa da fé. Cristãos lendo a Escritura em conjunto, sob disciplina eclesial, reduz as chances de sermos seduzidos por raciocínios aparentemente plausíveis. Terceiro, o enganador promete status ou realização sem referências a Deus. Você será como? Você terá poder sem limites. Conhecerá sem depender. A resposta é a prática da humildade bíblica, que entende realização correta como fruto de dependência e não de autonomia. Os sacramentos, a oração, a adoração ordenada e a vida em igreja lembram-nos de que a verdadeira plenitude sempre passa por Deus. Quarto,
A sedução é muitas vezes gradual e contextualmente situada. Pequenas concessões, escolhas aparentemente inofensivas que acumulam um padrão de pensamento e prática. Aqui a exortação é a vigilância contínua, a reflexão sobre hábitos e a confissão mútua quando se percebe desvio. Diante dessas táticas, Paulo nos oferece uma arma prática e espiritual: a armadura de Deus. Efésios 6. Não para sermões espetaculosos, mas como guia para a vida piedosa. O cinto da verdade lembra-nos a importância da lealdade à palavra. A couraça da justiça fala de vida conformada à retidão. Os calçados da prontidão do Evangelho apontam para a disposição missionária. O escudo da fé protege contra dúvidas que vêm como flecha. O capacete da salvação guarda nossa mente das intrigas do inimigo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é instrumento de ataque e defesa. Cada peça é prática e transformacional. São disciplinas espirituais que, enraizadas em uma vida de oração e leitura bíblica, tornam-nos capazes de resistir. Além disso, a vida sacramental e a comunidade cristã representam proteção e remédio. A comunhão dos santos traz correção, encorajamento e responsabilização. A prática do arrependimento e do perdão reorienta o coração. Em termos concretos, isso significa cultivar amizades espirituais, estar em discipulado, submeter-se à liderança pastoral e participar regularmente de culto e oração. No entanto, precisamos também afirmar uma dimensão ofensiva da vida cristã. Não se trata apenas de defesa, mas de proclamação e testemunho. A evangelização, a justiça prática, o cuidado pelos pobres e o serviço sacrificial são modos pelos quais a vitória já se manifesta no mundo. Colossenses 2, ao falar de Cristo tendo despojado os principados e potestades, nos impulsiona a viver em liberdade e autoridade ministradas por Cristo, proclamando o Evangelho que corrige mentiras e oferece vida. Há ainda um elemento psicológico e moral que merece atenção: a tendência humana a buscar atalhos para a felicidade. A serpente ofereceu uma via rápida para ser como Deus, um caminho tentador, porque promete sem exigir. A ética bíblica, porém, sempre nos lembra que a verdadeira formação moral se dá no caminho da fidelidade, da perseverança, do sofrimento transformador. A tentação muitas vezes busca abolir esse caminho e substituí-lo por uma promessa imediata. Discernir isso requer maturidade espiritual e prática de devoção. Ao chegarmos ao clímax teológico do nosso estudo, a conexão entre o proto-evangelho e a obra redentora de Cristo, convém afirmar com clareza o que propomos. A Escritura, num movimento providencial, começa com promessa e culmina em cumprimento. O primeiro anúncio de conflito e esperança, em Gênesis 3,15, é retomado, explicado e consumado na pessoa e obra de Jesus. A morte de Cristo não é derrota final. É meio pelo qual o poder da morte e do enganador é exposto e vencido. A ressurreição, ponto central de 1 Coríntios 15, é a demonstração pública de que a antiga acusação do mal foi respondida. Assim, a tipologia Adão, Cristo não é mera comparação poética, é leitura teológica que vê em Adão o início de um tipo de humanidade marcada pela desobediência e, em Cristo, a tropa de reversão que inicia a nova humanidade. Ao mesmo tempo, devemos resistir à tentação de simplificar a dinâmica do conflito. A vitória já consumada por Cristo não cancela a realidade de lutas, dores e opressões no presente. Em certo sentido, o conflito é faseada. Já houve vitória decisiva, mas a consumação definitiva aguarda a manifestação final. Nessa perspectiva, a vida cristã é viver na tensão, já e ainda não. Nós já pertencemos à vitória de Cristo. Ainda esperamos a manifestação plena dessa vitória no novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 22. Essa tensão é pastoralmente crucial.
Ela nos permite esperança e engajamento, sem desviar para triunfalismos prematuros. Chegando à aplicação pessoal e congregacional, façamos algumas perguntas práticas que conectam exegese e vida. Onde hoje o Nachash busca nos seduzir? Em que áreas pessoais e coletivas estamos propensos a aceitar atalhos? Quais promessas de ser como surgem em nossas culturas? Seja através do consumismo que vende autonomia, seja nas ideologias que celebram a autodeterminação sem referência a Deus? E como podemos responder como igreja? Respondemos com educação bíblica. Investir em formação teológica e prática para que os cristãos reconheçam argumentos enganosos. Respondemos com prática comunitária. Cultivar ambientes de honestidade, arrependimento e correção mútua. Respondemos com espiritualidade. Rotinas de oração, leitura da Escritura e jejum que fortalecem a resistência. Respondemos com ação ética. Engajar-se em justiça e serviço que demonstram a vida que o Evangelho produz. E respondemos com esperança escatológica. Viver como pessoas que aguardam a consumação final, mantendo perspectiva eterna diante das vicissitudes temporais. Antes de concluir, é bom que nos detenhamos numa última advertência hermenêutica. Quando falamos da serpente como mais do que parece, não estamos superpondo nossa fantasia sobre o texto. Pelo contrário, estamos seguindo o fio que o próprio cânon nos promete. A Escritura, em sua totalidade, trata de uma história que vai de criação, queda, promessa e consumação. Ler a serpente apenas como um animal é legítimo. Ler a serpente apenas como símbolo ético também é legítimo. Mas reconhecer que o texto abre a porta para leituras que a vinculam a um inimigo cósmico é igualmente responsável quando feito com cuidado e respeito pela pluralidade interpretativa. Manter essa humildade evita tanto o simplismo quanto o sensacionalismo. Para encerrar e trazer tudo de volta ao título que nos guiou, o mistério da serpente em Gênesis, quando investigado no texto hebraico e posto em diálogo com a tradição bíblica, revela uma figura que opera por sedução, cuja identidade exata o texto original não fixa em termos modernamente categóricos, mas cuja função narrativa e teológica aponta para a entrada de um inimigo que trava guerra contra a humanidade. A palavra Nachash carrega camadas, animalidade, prática de encantamento e uma tradição de leitura que a conecta a realidades angélicas e demoníacas. Essa ambiguidade é deliberada e fecunda. Ela permite que a narrativa fale, simultaneamente, sobre traição moral humana e sobre um conflito cósmico que Deus afronta desde o princípio. O que essa descoberta nos pede, em termos práticos, é vigilância temperada pela esperança. Devemos conhecer as táticas do enganador para não sermos pegos pela mesma espécie de sedução que levou à queda. Devemos revestir-nos das armas espirituais oferecidas em Efésios 6 e viver na comunidade e na palavra. E, sobretudo, devemos fixar nossa esperança no desfecho prometido, a vitória de Cristo que se manifesta agora em sinais e que será consumada no fim dos tempos. Romanos 8, Apocalipse 21-22. Se este estudo provocou perguntas, ou abriu algum ponto que você gostaria que aprofundássemos, deixe nos comentários qual passagem você quer que examinemos a seguir. E, se achar útil, compartilhe este vídeo com alguém que se interessa por estudos bíblicos. Inscreva-se para não perder os próximos episódios, onde continuaremos a traçar esses fios entre o texto hebraico e a teologia cristã. Que a palavra de Deus nos torne prudentes sem nos roubar a coragem. E que a promessa plantada no jardim nos sustente enquanto esperamos o dia em que toda a criação será liberta da prisão da corrupção. Fiquem na paz da presença de Cristo e até o próximo estudo.